Olá pessoal, tudo bem? Nesse primeiro vídeo vai ser bem rápido. Eu quero apresentar para vocês o programa, né? E algumas expectativas em relação ao nosso curso, alguns desafios aí que a gente vai enfrentar e como a gente vai elaborar estratégias para lidar com ele, né? Eu tentei ser o mais claro possível no plano que eu apresentei para vocês, então acho que a questão dos objetivos, dos conteúdos programáticos, acho que talvez nem seja necessário entrar nessa explicação, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente vai conversando no próprio fórum aqui do tópico. Mas em relação ao cronograma, acho que é importante. O cronograma e a metodologia vale a pena explicitar algumas coisas, né? A gente está aprendendo e começando a aprender a lidar com essa questão da aula remota, do ensino à distância, né? Então, é muito esquisito dar aula para uma câmera, né? Não ver os rostos dos alunos, imaginar como que vai ser o processo de edição desses vídeos, aprender a lidar com esses processos de edição, que acho que é algo que ao longo do curso talvez eu vá arriscando fazer alguma coisa, né? Mas de início a gente tem esse embaraço inicial, né? De mudar totalmente a forma de ensino diante das circunstâncias que a gente está enfrentando, né? Então, acho que com o tempo a gente vai se soltando e aprendendo a explorar melhor esses recursos e a se familiarizar com eles. A orientação geral da UFG, e me parece uma orientação pertinente, né? Eu já havia pensado nisso antes, é de conciliar aulas síncronas e assíncronas, né? Então, algumas atividades, sempre que possível, na verdade, atividades e conversas por meio gravado, participação em plataforma, debate, né? A vantagem disso é que dá mais flexibilidade para vocês acompanharem os vídeos ao longo da semana e também para eu ir gravando, né? Diminui o cansaço, que no caso da especialização é algo muito complicado, né? Aquele sábado, aquela jornada, maratona que a gente tem, então é sempre muito desgastante. Então, com esses recursos, a gente consegue, para quem pode, né, desenvolver, acompanhar as aulas também ao longo da semana, né? E quem não pode, o sábado continua sendo um momento que a gente vai ter o tempinho para quem quiser assistir os vídeos. Então, facilita, né, esse movimento de acompanhar o curso e, ao mesmo tempo, diminuir um pouco dos imprevistos, né, que a aula ao vivo teria. No caso do ensino remoto, falhar a conexão minha aqui, ou o vizinho começar a fazer obra, que é o que aconteceu, começou hoje, né, não sei até onde vai, mas talvez apareça um barulho alto no meio da gravação, a gente consegue lidar melhor com isso, né? Se o barulho ficar insuportável, eu gravo depois em outro horário. E se a gente faz as aulas ao vivo, né, totalmente ao vivo, acontece um problema de conexão, algum inconveniente dessa natureza, fica tudo comprometido, né, para quem está oferecendo a aula e para vocês que não vão conseguir acompanhar as aulas também se acontecer alguma coisa desse tipo. Então, parece que é interessante a gente tentar valorizar essas atividades, essas ações assíncronas, né? Mas ao mesmo tempo a gente não pode abrir mão de um momento de interação, de conversa, né? Não acho que totalmente pela plataforma acho que não funcionaria também muito bem, né? A gente precisa conversar, a gente precisa estar junto em algum momento do processo, até porque uma das coisas mais interessantes da especialização é compartilhar as experiências e vocês, né, muitos do curso acredito que já sejam professores, alguns já tenham anos aí de trajetória na educação básica, então esse momento de conversar, né, da gente debater, de vocês comentar experiências concretas que funcionaram, que não funcionaram, que reforçam o que está sendo apresentado nas aulas ou refutam o que está sendo apresentado, eu acho que isso vale muito a pena. Então, diante disso, a gente vai alternar, né? Vai combinar, na verdade, essas duas estratégias. Os 4 encontros vão ter uma mesma estrutura geral. Um, que seria essa aula expositiva, gravada, que vai ter no máximo 1 hora, acredito que não passe disso.
Vou tentar desmembrar em 2 vídeos, né? Talvez 2 vídeos de mais ou menos meia hora, fechando, né? Cada um deles, até para evitar problemas na gravação. Então a gente diminui o tempo, para vocês verem também pode ficar mais interessante. Então vão ser aulas expositivas de 1 hora, né? Que eu vou tentar disponibilizar para vocês sempre no começo da semana. Então hoje é segunda-feira, eu vou tentar ainda hoje gravar essa aula agora na parte da tarde, já disponibilizar para vocês talvez até a noite ou no máximo amanhã pela manhã, em que eu vou trabalhar com os textos de referência que vão ser disponibilizados para vocês lá no Edmodo. Eu peço que vocês assistam a aula depois de ler os textos, né? Porque eu vou retomar, discutir os textos durante a aula, então vocês podem ver ao longo da semana, mas preferencialmente depois de terem lido os textos teóricos, críticos que vão ser indicados. Ao longo da semana vocês acompanham a aula e no sábado a gente teria então o nosso encontro presencial. Abrir a turma no Google Meet e a gente vai estar ali junto para conversar sobre os textos. E aí eu quero falar o menos possível, né? Eu só vou abrir e aí vocês vão comentar, falar das dúvidas, né? Trazer as experiências, os relatos de vocês em relação ao tema da aula. Isso na manhã entre 10 até meio-dia, né? A gente pode acertar isso no primeiro encontro ao vivo, se a gente começa às 10, 9h30, se vai de 9h30 a 11h30, se vai de 10 a meio-dia, isso a gente conversa na próxima semana, mas em geral nesse patamar, né? 1h30, 1h30, 2 horas de debate, e começando um pouco mais tarde, né? Para aqueles que não podem de modo nenhum assistir aos vídeos ao longo da semana, tenham no dia, que é o dia dedicado às aulas, que é o sábado, né? Aquele momento de 8 até às 10 para acompanhar a aula. Então, quem trabalha, enfim, quem se organizou para fazer o curso só aos sábados, vai ter esse momento inicial de 8 até 10 horas para assistir aos vídeos, se for o caso. Então, aula teórica expositiva ao longo da semana, esse encontro presencial para discussão, para o debate, de 10 até meio-dia, e aí uma atividade para vocês fazerem preferencialmente na parte do sábado à tarde. Vocês vão poder me entregar a atividade sempre até o final da quarta-feira da semana seguinte. Então, vocês vão ter tempo para fazer essas atividades, mas é interessante que vocês, pelo menos, comecem, adiantem alguma coisa no sábado à tarde, porque eu vou estar de plantão para vocês no sábado. Então, a gente faz aquela pausa para almoço, e aí, a partir das 2 até as 6 horas, né, que é o nosso horário oficial, era o nosso horário oficial, agora não, com a mudança do ensino remoto, a gente não tem um horário fixo, mas anteriormente, né, quando vocês começaram o curso, seria então de 8 da manhã até 11h30, e depois de 1h30 até as 5h30, até as 6 horas. Então, na parte da tarde, eu vou estar à disposição de vocês para orientar a elaboração da atividade, para conversar sobre poesia, se vocês quiserem, para esclarecer coisas da aula que não ficaram tão claras assim, nem na exposição, nem no debate. A gente volta, pode conversar individualmente, falar sobre TCC, quem já tiver ideias e quiser conversar também, a gente pode falar sobre TCC também, o que vocês quiserem. Eu vou estar à disposição sempre aos sábados à tarde, né? Aí, durante a aula, a gente vê um mecanismo da gente, como que a gente funciona, né? Porque não vou ficar sempre de frente ao computador, mas aí vocês dão um toque, eu corro para frente, a sala vai ficar aberta, a sala digital vai ficar aberta, e aí a gente só marca um horáriozinho, né, para eu estar aqui, para estar organizado para a gente conversar, ok? Então essa é a estrutura geral do curso. Espero que esteja bem claro. Isso vai se repetir em todas as aulas, essa mesma estrutura. Bom, os quatro encontros, né? O primeiro, que vai acontecer agora no próximo sábado, dia 1º, o objetivo geral é de problematizar o ensino de poesia, né? É uma aula de muitos questionamentos, né? A gente vê
quais são esses fantasmas que pairam sobre o ensino de poesia na escola, por que que ele assusta tanto, por que que ele intimida, né? Em que medida esses temores se fundamentam, em que medida isso é de fato fantasioso, de onde vêm esses temores, né? Quais são as forças, enfim. O texto do Paulo Franchetti, ele, embora seja uma perspectiva da crítica literária e não do ensino de poesia, mas ele dialoga com essas inquietudes, né? Porque é também uma questão crítica, essa ideia de que a poesia contemporânea, a poesia em geral, é muito difícil, só um leitor sensível, inspirado pode ler aquelas coisas malucas que é a poesia e tudo isso. A gente vai pensar nisso, mapear essas dificuldades em sala de aula e tentar apontar algumas coisas, né? Como que a gente pode ir além dessas dificuldades, como que a gente pode lidar com elas, prever e tentar superar essas dificuldades a partir de uma abordagem mais significativa, mais atraente, mais interessante do texto poético em sala de aula. Então é uma aula, basicamente uma aula introdutória, né? Quem conversou com colegas da turma anterior da especialização vai ver que o curso está bem mais enxuto, né? Diante desse cenário novo, né? Eu enxuguei bastante, tanto em termos de textos teóricos como também de conteúdos. O fundamental, né, o que me parece mais substantivo dessa proposta está aqui, e acho que a gente vai conseguir verticalizar mais a leitura, né? No curso anterior eu já enxugaria de todo jeito, mesmo se fosse presencial, porque a gente tenta trabalhar muita coisa e vai ficando mais disperso. Então eu iria enxugar, e por conta dessa particularidade desse ano, né, acabei enxugando ainda mais. Então acho que está um curso bem encaixado, bem objetivo, né, para a gente já ir, né, no que me parece que interessa mais para a gente. E nessa primeira aula seria essa introdução, a gente pensar, né, qual que é o tamanho da encrenca que a gente está lidando quando a gente fala de leitura de poesia na escola, porque que isso gera tanto temor, e não só nos alunos, né, nos professores também. Né? O Franchetti fala isso em relação aos leitores especialistas, né, de literatura, mesmo entre aqueles mais que cultivam o hábito da leitura e tal, as coisas poesia é difícil e tal, que acaba sendo não gosta de poesia, né? Ele já começa o texto dizendo isso. Enfim, então essa seria a primeira aula. E a primeira atividade, para os encontros de sábado eu vou registrar a presença, mas aí, claro, vocês podem justificar se houve algum problema de conexão ou qualquer coisa ligada à pandemia, né? Cuidar dos filhos, estou com um familiar doente, enfim, tudo isso a gente precisa sentar para conversar, e vocês podem justificar. Mas eu vou registrar a frequência pelo Google Meet nos sábados, e fora isso, o instrumento de avaliação vão ser essas atividades. Uma atividade por encontro. Okay? Como eu disse, vocês podem me entregar até a quarta-feira seguinte à aula, mas com esse momento no próprio sábado para a gente começar a fazer junto, para a gente pensar, trabalhar e orientar. A atividade do primeiro vai ser um relato. No programa eu coloquei de uma experiência positiva e uma negativa que vocês tenham tido ao longo da formação, seja dando aula, seja assistindo aula, seja no fundamental, no médio ou na universidade. Em qualquer lugar que vocês tenham uma memória dessas experiências com texto poético em sala de aula. Vou diminuir para uma ou outra, né? Vai que alguém não teve nenhuma experiência positiva ou nenhuma experiência negativa, então não vou colocar uma positiva e uma negativa, mas uma positiva ou uma negativa. Aí vocês fazem esse relato, né, detalhando não só como foi a proposta, mas as suas impressões, por que marcou vocês, o que vocês lembram e tal. Essa é a atividade da primeira aula. Segundo encontro, no dia 8, a gente vai falar dos conceitos básicos de poesia, né, e transposição didática. Essa foi uma lacuna do curso anterior. Eu cheguei com uma proposta muito para a gente pensar no ensino de poesia, mas os cursistas queriam muito falar sobre poesia, né? Então,
eu entrei já com uma ideia de como trabalhar escansão em sala de aula. E os cursos falaram, professor, eu quero saber como que é a escansão, como que isso funciona, né? Eu não estou seguro para levar isso para a sala de aula. Eu não trabalho, não é porque eu não sei como ensinar, é porque eu não sei o que é. E isso, assim, eu refleti muito sobre isso. A gente até teve um encontro do nosso GT, do texto poético, em que a gente foi falar de experiências de ensino, eu levei as coisas de como que nós formamos os nossos alunos na graduação para que eles estejam saindo com tanta insegurança em relação a essa linguagem técnica do texto ligada à poesia, à estilística tradicional. Então, para agora eu queria falar também, mostrar como que é a escansão e tudo. Eu não faço a mínima ideia de como que eu vou fazer isso sem um quadro. Assim, eu sempre falar de escansão, a gente corta, marca, escreve o verso no quadro, vai fazendo aquela coisa mais esquemática que é desse tipo de conhecimento, né? Como que eu vou fazer isso em vídeo? Que fique claro, eu não sei muito bem, mas vou fazer. E aí tem as obras de referência, né? O texto do Bandeira, que é um tratado, que é o Poesia Verso, não é o tratado ainda, né? O tratado é na aula seguinte. O Poesia Verso, que é um texto bem curto, e o Estudo Analítico do Poema do Cândido, que é um livro. Eu vou selecionar alguns capítulos, é uma leitura mais longa, mas que pontua com muita clareza, né? O que é o poema, o que é o verso, poema e poesia, alguns princípios de análise literária de poesia e como que a gente pode levar isso para a escola. Qual que é essa análise literária do estudioso, do pesquisador, e qual seria a análise e a leitura que nós esperamos dos nossos alunos em cada etapa de formação deles na educação básica, né? Tanto para a gente não exigir demais conhecimentos que não fazem sentido mesmo para o aluno que a gente está formando, que é o leitor de poesia, alguém que conheça e, se for o caso, leve o gosto da leitura de poesia para o resto da vida, mas que ao menos conheça, que ao menos seja apresentado. Então tem alguns conhecimentos que não são realmente necessários e às vezes a escola cobra muito, briga muito por eles, mas também que a gente não menospreze os nossos alunos, né? Que não é só chegar, jogar o poema e acabou. Para ler bem, a gente precisa ter uma leitura mais minuciosa, a gente precisa aprender técnicas, conhecimentos que são imprescindíveis para trabalhar com a poesia, para ler bem, para ser um bom leitor de poesia. Então a gente vai tentar discutir isso. O que interessa, o que não interessa tanto, o que vale a pena passar, mas que não é crucial. A atividade desse segundo encontro seria um plano de aula. Então, a partir do que a gente já vai ter discutido, vocês vão propor uma aula, 45 minutos, sobre um poema que vocês vão escolher. Dentre os que a gente vai discutir em sala de aula, né? Para a gente ter um referencial comum. Terceiro encontro, aí a gente fala especificamente de forma fixa, né? Vamos fazer algumas leituras de poema chamando a atenção para a questão do ritmo, como ele se processa. E a atividade de avaliação, vamos falar muito de leitura, né? Isso para mim é importantíssimo. O professor como leitor de poesia e como alguém que orienta a leitura de poesia, a leitura que eu falo é vocalização, né? Então a gente vai trabalhar aqui bastante. Eu vou indicar para vocês, depois a gente abre um tópico para isso, quando estiver mais perto, o curso do Corpo de Voz, né, que é coordenado pelo professor Jamerson. Ele deve ter apresentado para vocês o Corpo de Voz, mas agora foi na pandemia que teve a ação do corpo, o Corpo Quarentena. Tem muitos poemas vocalizados no canal do grupo, e também um mini curso de vocalização de poesia. Então eu vou indicar para vocês, vou indicar alguns leitores que eu gosto de poesia, para a gente falar sobre essa vocalização do poema e o quanto ela é importante para ensinar e para a presença do texto poético em sala de aula. E aí no quarto encontro, né? E aí da terceira aula, a avaliação vai ser vocês gravarem um vídeo. Preferencialmente um vídeo, quem não tiver condições quiser gravar só o áudio, tudo bem, mas preferencialmente um vídeo lendo um poema que vocês gostem, né? Então a gente vai ver esse trabalho do professor como um leitor, como alguém que performa a poesia em sala de aula. E na quarta aula a gente faz um apanhado geral sobre repertórios sobre repertórios poéticos, né?
poesia popular, onde ela entra, a música, a letra de música, como que ela entra no ensino de poesia, poesia visual, cordel, a poesia canônica, obviamente. Então, a gente vai passar por esses diferentes repertórios para pensar quais deles interessa a aula, né? Obviamente todos têm um interesse, mas onde eles entram na educação. E por fim, uma atividade avaliativa, essa um pouco mais desafiadora, mais extensa, né? Que seria elaborar uma sequência didática. Na segunda aula vocês vão fazer um plano de aula, né? Então uma aula sobre poesia, agora aqui uma sequência, né? Para que a gente veja vocês trabalhando um texto poético do início ao fim, né? Da apresentação aos alunos até o processo de avaliação dessa sequência. Então a gente trabalha numa perspectiva mais alongada, ok? Então a ideia é essa, esse é o nosso plano de trabalho, as expectativas. Se vocês tiverem dúvidas, comentários, sugestões, a gente pode incorporar no tópico, ok? Nos vemos no sábado, então, presencialmente. Nesse a gente pode começar às 9h30, né? Vamos começar às 9h30. Às vezes a gente termina um pouco antes do almoço, mas aí a gente se conhece, vocês se apresentam. Acho que dá, né? A turma não está tão grande assim, acho que dá para cada um se apresentar rapidamente para a gente se conhecer. Então a gente começa às 9h30 para ir no máximo até meio-dia, e no máximo até amanhã eu posto o vídeo com essas primeiras aulas, ok? Boa semana para vocês, até breve.